Boa tarde. Boa tarde, gente. Idem. Todos nós aqui. Mas, gente, muito obrigado por vocês terem aguardado essa oportunidade de repercutir a reunião. Uma reunião extraordinária, onde o presidente, como vocês puderam acompanhar e transmitir ao vivo, abriu a reunião falando das suas expectativas, da expectativa do povo brasileiro. Em seguida, falou o vice-presidente da República e os ministros que têm ações transversais também falaram, passando orientações de fluxo, de diretrizes. E depois foi franqueada a palavra, onde praticamente todos os ministros fizeram uso da palavra, além dos 3 líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso também fizeram o uso da palavra. E o presidente da República, ao final, encerrou a reunião, falando do seu otimismo, da vontade e da determinação dele, que nos próximos dias ele já quer fazer agenda nos estados, fazendo entregas, ações concretas de cada pasta. Já a partir da terça-feira, nós estaremos, a Casa Civil, visitando cada ministério para recepcionar de cada ministro, de cada ministra, a sugestão, as sugestões de prioridades e das ações que podem e devem ser tratadas como metas dos 100 dias de governo. Então, nós iremos priorizar essas ações e, portanto, dar uma sequência já de atos concretos, de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas na educação, como a retomada e entrega, ainda no primeiro semestre, de escolas e creches que estão paralisadas. Como eu já havia anunciado, vamos hierarquizar pelo maior percentual de execução para o menor, para fazer com que consigamos fazer entregas o mais rápido possível. Dito isso, eu queria franquear aí 3 ou 4 perguntas e para liberá-los a vocês e a nós, para a gente poder almoçar. Oi, estão ouvindo? Boa tarde, ministro. Mariana Holanda, da Folha. Nesta semana surgiram novos casos de indícios de elo da ministra do Turismo com a milícia do Rio de Janeiro. Eu queria saber se esse caso foi abordado na reunião de hoje, o presidente Lula falou alguma coisa sobre isso, se muda alguma coisa em relação à posição da ministra no governo. Obrigada. Não, esse assunto não foi abordado, não tem nada relevante e substantivo que justifique qualquer preocupação neste momento do governo e, portanto, isso não está na agenda do governo. Ministro, boa tarde. Ricardo Abreu, da Globo News. A Folha de São Paulo traz hoje a questão do reajuste do salário mínimo, de que haveria um custo acima do previsto, 7,7 bilhões. Por que esse salário mínimo ainda não foi reajustado? O que falta para isso acontecer e se há realmente esse cálculo a mais do que o previsto? O ministro Marinho, o ministro do Trabalho, chamará vocês para um pronunciamento aí, se não hoje, na segunda-feira, sobre o assunto, e eu prefiro que ele o faça, porque assim foi o pedido do presidente, fruto de uma reunião que nós tivemos ontem. Ele falará com a imprensa sobre esse assunto. Há um impacto evidente no tocante do salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois da eleição, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos, já que, se fosse dificuldade administrativa, não
liberar um volume gigantesco, como foi liberado pós-eleição. Então, nitidamente fica, em nossa opinião, caracterizado que a dificuldade não era de fluxo administrativo, e sim como uma estratégia de contenção de pagamentos de aposentadorias. Ministro, boa tarde. Manuel Marçal, do jornal Tempo. Queria saber se o presidente Lula chegou aí a dar um puxão de orelha na turma aí, que talvez estaria falando demais, né? A gente acompanhou aí nas últimas semanas alguns desencontros de falas aí de ministros sendo até rebatidos. Inclusive, a gente teve aí até o Luiz Marinho voltando atrás aí com a questão do saque aniversário. Queria ouvir do senhor se houve esse puxão de orelha. Não, claro que não. Hoje é uma reunião, eu usei simbolicamente numa entrevista ontem, como um técnico, e um excelente técnico que convoca seus atletas para montar uma seleção, e, de início, ele não vai para o campo imediatamente. Aliás, quem gosta de futebol como eu, um técnico novo, o primeiro lugar que ele leva seu time é para o auditório, é para conversar com a sua equipe, para dizer qual é o estilo dele, quantas vezes ele quer fazer treinamento, qual a tática que ele gosta de utilizar, enfim, é ele uniformizar a equipe com aquilo que ele está pensando de estratégia, de ritmo, e é isso que o presidente Lula fez, colocar os seus convocados juntos para ele definir as diretrizes, as prioridades, dizer qual é o ritmo, e ele quer um ritmo muito acelerado de entregas, porque o povo está sofrendo, a fome não pode esperar, muita gente sem casa para morar, problemas graves na saúde. Então, o objetivo da reunião foi esse, não foi, em hipótese nenhuma, fazer nenhum reparo, até porque eu quero só destacar para a imprensa, hoje nós estamos no 5º dia útil, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no 5º dia útil de governo. E, portanto, nós ainda estaremos até o final do mês num fluxo de nomeação ainda do primeiro escalão das equipes do Ministério. Então, e é natural que essa primeira semana, que foi semana de posse, de nomeação do secretário executivo, dos chefes de gabinete, nós estamos arrumando a casa e vamos fazer um esforço concentrado para, até o final do mês, ter as equipes do Ministério, pelo menos primeiro escalão, concluídas as nomeações. Vamos lá, a última aí, para que ninguém desmaie de fome. Boa tarde, ministro. Boa. Quando o presidente fez o discurso de abertura, ele disse que, até o momento, os ministros estavam autorizados a nomear secretário executivo e adjunto, mas os outros cargos estavam sendo negociados porque a prioridade é política por causa da relação com o Congresso. Será essa nomeação feita dentro do guarda-chuva do presidente Lula? Isso que ficou claro para a gente. O que eu quero perguntar, se eu estiver errado, o senhor me corrige. O que eu quero perguntar é, toda reunião ministerial de início de governo há uma meta e um prazo. Que meta é essa e que prazo foi dado à equipe de governo? Tipo, daqui 90 dias, daqui 100 dias eu quero isso, isso, isso. Só para ser mais didático para a gente. A meta é de mais curto prazo, que você disse. Ele quer, já em janeiro, fazer, antes da viagem à Argentina, 2 viagens a estados para já ou inaugurar ou dar início a programas e compromissos seus, seja em programas habitacionais, educacionais ou de saúde. Então, nós já saímos com a tarefa de montar, no mínimo, 2 agendas antes da sua viagem à Argentina. A meta é que, em 2 semanas, a Casa Civil fará o levantamento em todos os ministérios das prioridades, levantando, como eu disse, os programas, ações, obras que podem ser startados imediatamente, e em 2 semanas eu vou despachar com ele, para ele bater o martelo nesse leque de prioridades, e já com um cronograma definido. Então, os prazos são
muito curtos, e eu estou falando de até o final do mês, portanto, nós teremos as prioridades de governo para apresentar para a sociedade brasileira, e sobre as quais, inclusive, a Casa Civil fará o monitoramento. Então, a reunião foi nesse sentido, do presidente ouvir, praticamente todos falaram, alguns já de forma muito sucinta, pelo tempo, já colocando quais alguns pontos relevantes da sua pasta, mas ele já pediu que, já a partir de segunda, terça-feira, nessas visitas, e quem já estiver pronto possa entregar à Casa Civil as suas propostas, seus encaminhamentos, para que ele faça um ritmo, eu quero destacar isso, um ritmo acelerado de entregas e de ações de governo. Ok? Sim, o governo e a montagem do governo, no primeiro e nos outros escalões, buscam, é evidente, contemplar, e o casamento, inclusive personificando nas mesmas pessoas, duas qualidades: capacidade técnica e capacidade de agregar política no Congresso Nacional. Então, não são composições com pessoas diferentes, são composições que buscar pessoas que reúnam as duas qualidades. Tenham representação do peso político no Congresso e tragam consigo uma capacidade técnica de encaminhar aquilo que é pertinente à sua pasta, à área onde ele vai ser indicado. É por isso que essa composição se dará coordenada, monitorada pelo ministro Padilha e pela Casa Civil. É isso que isso já respondi para esta área e para todas as áreas. A palavra mais utilizada nessa reunião foi transversalidade. E, portanto, o combate à fome não é de um ministério. O combate à fome é do MDA, é do Ministério da Agricultura, é do Ministério do Desenvolvimento Social, portanto, de um conjunto de ministérios que nós vamos, como eu disse a vocês, nas 2 semanas seguintes, reunir o conjunto de proposições e aquelas temáticas, como é o combate à fome, que reúne mais de um ministério, nós vamos, nas próximas semanas, botar eles juntos e afunilar um roteiro de propostas único, porque não vai ter mais de um programa de combate à fome, só vai ter um programa, e que nós precisamos combinar as sugestões, as iniciativas de cada ministério para ter um programa único para apresentar a vocês. Não pode ser cada ministério apresentando um programa de combate à fome. O programa de combate à fome será do governo, tendo ações em alguns ministérios. Então, é esse trabalho que nós vamos estar fazendo nas próximas 2 semanas. Eu sei da ansiedade. Nós passamos 4 anos sem vocês ouvirem nada de programa de governo, de política de governo, e está tudo com muita ansiedade. Mas, lembrando, hoje é apenas o 5º dia de governo e a gente precisa, pelo menos, de dias e horas para fazer as coisas acontecer. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Ok, gente, obrigada.